Mas esse saneamento, quando executado como projeto, uma gestão participativa, que é justamente o que a gente está fazendo aqui. Tem um olhar para a visão técnica, tem uma colaboração com o Poder Executivo, que é a gestão pública da cidade, vocês, mas a gente também quer ver que vocês estão pensando, que vocês sabem qual é a visão que vocês têm, qual o interesse que vocês têm na área, mas também a vivência, né? Ter cuidado do certo, da certo, que precisa melhorar, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Sobre algumas obras, a gente tem que seguir, estudando bem, eu acho que está meio, tá bom? Sobre alguns aspectos, a gente tem visto, porque demora de fazer. Agora, esse momento, eu queria que vocês pensassem comigo, e a gente está quase que, podemos estar assim, recomeçando a perspectiva de saneamento, mas uma perspectiva de saneamento por um ponto de vista planejado e participativo, que é o que vocês estão fazendo aqui. Eu acredito que vocês nunca fizeram isso antes, e está aqui discutindo sobre o saneamento básico. Isso, porque o objetivo, inclusive, do governo federal é universalizar, trazer o saneamento básico para todas as partes do nosso país, seja nos locais mais remotos, seja nos municípios de grande porte. E tem problemas que, às vezes, são comuns. Muitas vezes, o que a gente vê aqui parece ser muito, muito grande, mas nas grandes cidades tem locais que são completamente saneados, e ao lado a gente vê total desvio. Gestão de soltos. Eu sou professora de gestão de legislações orais, aí eu queria falar essa palavra. A gestão de uma vez de resíduos sólidos, que é a coleta de lixo de vocês, retiro da casa para vocês, depois para levar até alguém. Transporte, o deslocamento, ou a comunicação que vocês falam inicial, foi quase que esse acordo de viagem que recebeu desse jeito, uma realização e também uma participação. Parabéns para vocês, de verdade. Querendo ou não, são vocês que estão fazendo isso também, com a gestão. A gente vê o lixo passando pelas ruas, ou da acomodada, dos sacos plásticos, não vê de maneira nenhuma para cidade, resíduos, e a gente está muito percebendo isso, e as ações que estão ali vocês têm. Vocês sabem o que se trata e como foi que chegou até aqui. Aí agora a gente vai falar sobre os outros serviços que são junto com essa gestão do resíduo sólido, tá certo? Vocês já notadamente vem participando. Mas o que é que a gente está fazendo aqui? Hoje é o que a gente chama de eventos setoriais. E consiste no diagnóstico, para depois a gente trazer também o diagnóstico. A gente está no diagnóstico, conversando com vocês, assim como vocês não querem, chegam lá, fazem uma consulta. Olha, eu estou sentindo de repente cabeça, braço, não estou sentindo bem, ou qualquer coisa que vocês estejam, chegam no médico. E aí o médico vai dar o diagnóstico do que vocês estão sentindo. Passa, deixa um pouquinho de porque as pessoas são saneamento básico. Vocês vão passar as informações que sentem em relação ao bem que vocês vivem, e a gente vai colocar no papel esse diagnóstico de vocês. Certo? Depois disso, a gente vai trazer o prognóstico. Seriam quais as resoluções. Vai pensar em colocar para cada coisa que a gente pode ser melhorada, para também tudo pode ser melhorado. A gente consegue descrever para vocês, realmente, ser muito, mas eu sou, e vai fazer resultado para vocês, tá bom? Vai passar. Bom, a apresentação da equipe, quem somos? Inicialmente, eu falei sobre mim, eu vou falar sobre o projeto em si agora. O projeto é coordenado por um professor também da Univasf, da Cidade Federal do Banco São Francisco, localizado em Petrolina. Com eles tem uma equipe
toda a técnica, conhecimento técnico, toda a prática de ensinamento básico. Esse professor, é um servidor público, assume uma professor que tem uma responsabilidade. Mas, esse projeto tem uma responsabilidade de desenvolver projetos junto com você, da prefeitura, e também com toda a equipe técnica que fica por trás dos produtos que são gerados. Então, isso aqui, é claro, sem as prefeituras, não conseguem, certo? O projeto de Petrolina, como eu já mencionei, acho que lá é melhor. O projeto é um projeto de extensão, que quer dizer isso. Eu acho que eu estou meio. Embora esse projeto, aliás, sendo extensão, ele. Esse projeto de extensão, qualquer projeto de extensão já tem essa ideia de participação da comunidade como um todo. Não é só uma pessoa falando, vocês podem falar também, fazer alguma observação quando quiser, levantar a mão, deixar conversar. Mas todo projeto de extensão tem essa iniciativa, né? Trabalhar junto com a comunidade. Mas além da comunidade, se vocês, a gente também tem chefe das cidades, que é quem faz essa normativa para que o projeto seja executado. Também a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Essa secretaria ela foi constituída em 2023. É recente, não é isso. Mas vocês entenderem que tem um órgão específico para dar o saneamento básico. Já me relataram que vocês tiveram uma experiência sobre a gestão de solos aqui hoje pela manhã. Vocês verem que a gente acaba se transformando com o local, né? Absorvendo o conhecimento local. E aí, repassaram todas as informações dessa traz sobre como vocês também tiveram uma gestão participativa dessa maneira. Talvez não que esteja aqui, mas de algum modo, familiares de vocês estiveram presentes. E aí, a mesma ideia, vocês participaram, verificaram o que está acontecendo, e é uma ação que precisa também de ter uma reação de vocês, por isso mesmo essa reação tem que ser, e vocês têm disponível o texto de saneamento básico. A certa para vocês terem, que é localizada no centro da cidade, no caso, para ficar bem centralizado mesmo. E o objetivo é capacitar e promover a apoio técnico para as operações municipais. É por isso que a gente não faz, a gente oferece conhecimento técnico, são vocês. Junto com a IP, que vai chegar da prefeitura, tem que olhar por cima mesmo, até pelas sessões, e a gente constitui esse plano municipal de saneamento básico. E a nossa missão, o Plano Municipal de Saneamento Básico, é justamente estabelecer isso, Estado, Bahia e Rio de Janeiro. Tem a parte, né? Rio de Janeiro é sudeste, mas aí a gente tem essa emergência. E esses ícones aqui que vocês estão vendo são os serviços de saneamento que vai compor o Plano Nacional, o Plano Municipal de Saneamento Básico. Resíduos sólidos, gestão de resíduos sólidos, drenagem urbana, que consiste na captação de água das chuvas, abastecimento de água e esgotamento sanitário. E o que é o PMSB, Plano Municipal de Saneamento Básico? Ele é um instrumento de planejamento. A gente vai trazer todas as informações, estabelecer o que tem do ponto de vista mais real no local e cada um deles, vou dar um exemplo para vocês, para atender só
na região agreste, 29 municípios. E aí tem outros municípios nas outras regiões. Sertão, por exemplo, tá? E aí é maior do que o agreste. Então, ele é um instrumento que vai ajudar a tomar decisões para melhorar o serviço de saneamento do município. Mas ele também vai tratar de organizar e também documentar. Está sendo feito aqui. Isso não tem licença para fazer a foto. Por isso a gente acaba gravando também todo esse material que fique documentado. E todas as ações sejam programadas, mas também tem que ser de forma clara e também eficiente. E nesse contexto, a gente segue a nossa legislação de base, que são elas. A Lei 11.445 de 2007, diretrizes nacionais para o saneamento básico, ela trouxe estabelecendo diretrizes. E com o tempo, percebeu-se que precisava de mais, uma política de planejamento, dado o alarme que estava tendo pela necessidade de melhorar condições para proporcionar bem-estar a todos nós. Isso numa cadeia universalizada, mas também uniformizar todos os municípios e regiões do país. O que acontece? Na pandemia, por exemplo, isso conversava-se muito, é insuficiente, a gente precisa fazer mais, melhorar as condições da população, visto que populações muito sufocadas. Na zona rural, são pessoas que são invisíveis, não têm acesso a esse saneamento, que a gente precisava melhorar. De outro modo, também, fica muito mais fácil ter um saneamento no centro da cidade, porque as empresas têm interesse, oferecem esses interesses às prefeituras, mas eles têm todas as instalações, as adequações, são locais grandiosos, que chegam muito bem. Quando a vida das comunidades mais remotas, dos municípios mais distantes, torna-se difíceis de trazer essas coisas, pelo fato de que acaba que a gente não tem interesse, porque o custo é menor, benefício que é ligado a esses menores. E aí, veio-se um novo marco legal, no ano da pandemia, 2020, é a Lei 14.046. Isso se realizou também em março de 2020, na mesma época dessa pandemia, que reconheceu que era uma pandemia, e assim a primeira instrução. Todos deveriam lavar as mãos, por exemplo. Lavar as mãos requer água. E essa água, ela precisa ter qualidade que você lava. Não totalmente qualquer água. Você lava. E aí começou a surgir outra tornou-se mais a necessidade de a gente falar, tratar, estabelecer, e as famílias também executar as atividades. Porque estabelecer é o que a política ensina para as famílias já tem com as tendências. Mas precisava ter uma iniciativa de ensino do governo federal para que tivesse esse suporte. Porque a gente pensa no governante, né? As empresas não queriam atender a meus municípios, e os municípios, também conseguiam também dar essa assistência a vocês, porque requer investimento. Mas, além disso, é um tipo de serviço que as pessoas não veem. Por exemplo, esgotamento sanitário, normalmente fica abaixo do solo, ou eles são despejados nos rios, e são despejados em locais remotos que a gente não consegue enxergar. E aí, por isso, precisava ter iniciativas públicas se universalizar. Mas, além disso, a questão do bem-estar, da saúde, estavam sendo afetadas constantemente. Há muitos anos atrás, a ONU, a Organização Nacional da União, né, dos países da União, eles fizeram um levantamento e chegaram à conclusão que a cada R$ 1 investido em saneamento básico
deixava-se de gastar R$ 4.000 de saúde. E aí, tudo isso combinava que a gente precisava realmente desses investimentos. Além disso, em 2010, teve a lei 12.305, que é a experiência que provavelmente vocês têm. A Política Nacional de Restrições estabeleceu tanto diretrizes, mas também trouxe prazos para os municípios virem e deixaram de ter shows. E aí, esses incentivos viriam. Para quê? Para que, ao invés de ser colocado no show, tem uma felicidade, que é a destinação correta dos resíduos sólidos. E aqui no município parece que foi muito bem contemplado. Foi aquela comissão que a gente já teve aqui, dentro do município, mas principalmente que muita gente relatou, apesar de que se vocês tiverem outra experiência, vocês podem conversar conosco. Aí, uma coisa muito importante para vocês. O plano municipal de saneamento básico é uma exigência, e que sem esse plano municipal de saneamento básico, o município não pode ter acesso a recursos federais de saneamento. Então, o que vocês também estão fazendo aqui é colaborar para ser feita essa minuta e, ao final dessa minuta, o município possa receber recursos para assim melhorar, trazer essas melhorias que vocês observam que precisam ser feitas. O município precisa, certo? Não se preocupe em dizer o que precisa. E se vocês dizem, acho que tem um problema e o problema não vai tentar solucionar. Isso, para isso que o governo serve, tá bom? Sem isso, as prefeituras não têm condições de dizer, trazer o prognóstico e também buscar esse recurso. Está tudo perfeito, está tudo perfeito. Tem algumas coisas que podem mudar. E a gente vai colocar assim. Nesse projeto é que a gente faz. Já vieram outras pessoas, já mandou se inteiro a prefeitura, com que a Luana trouxe para o Uruguai, consiste nas atividades iniciais de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Foi feito uma seria datas para vocês, os passos que deveriam percorrer, o período que deve ser desenvolvido, e depois chega o produto feio, estratégias de mobilização e passação de comunicação. Por exemplo, que a gente tinha agora com o carro de som rodando, chamando, convidando vocês. Isso é uma estratégia de comunicação. Em alguns municípios, por exemplo, funciona outdoor, para chamar bem a atenção. E aí, nesse caso aí, trabalha um pouco a equipe da prefeitura, e justamente eles que têm uma obrigatoriedade, traz essa função, e olhar para vocês e saber, vamos dizer, qual a melhor comunicação com vocês estivessem aqui. O produto C é o que a gente está fazendo agora. Certo? Existe um diagnóstico técnico participativo. Eu expliquei lá atrás, com base no olhar de vocês. Não é clínico mesmo, mas é um olhar que tem construção. É a característica que a gente vai melhorar. E aí a gente chega e pode poder, depois desse C, será um diagnóstico. Todas as informações faz que a gente consegue melhorar. Acho que no produto fazendo projetos e ações, e a gente estabelece um período, uma metodologia, um jeito de fazer as coisas, a fim de melhorar essas condições. E aí chega no produto F, que são os indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho é justamente o que é que melhorou, o que é que foi servido dessas ações desenvolvidas. No produto G, a gente tem uma executivo e a minha de lei. Passa pela Câmara de Vereadores. Nosso nome.
Desculpa, Robertinho. Eu nem vou dizer o apelido, tá? É verdade. Robertinho, eles vão aprovar, vocês verem a importância dos vereadores também dessa estrutura, essa lei. E aí a gente tem um principal saneamento básico. Tem isso, não. Aí a prefeitura vai fazer as mudanças necessárias, dado os serviços que precisam ser melhorados, também consegue recursos. Se é comprador, certo? Dependendo da gestão, a gente precisa realmente do que é bom para todo mundo, e principalmente para as próximas gerações. Olha, veja só que a gente tem aqui um texto também, um termo de referência à elaboração do plano municipal de saneamento, pode passar. E aí a gente dividiu esse plano, né, por setores de mobilização e participação social. Nesse caso, são 5 aqui no Cleilton. A gente tem olho d'água ali dentro, a gente fez dentro da sede, ainda vai fazer Vila de São José, conhece os dois, olho d'água e Vila de São José. Estamos aqui, né, em Caquevira, e fizemos ontem aqui, certo? O plano municipal de saneamento básico ele tem que ter o seu rosto. Olha aí, será que isso vai aparecer? Tem que ter o rosto de vocês. Não só figura de imagem, mas também do que vocês gostariam de ter construído, melhorado aqui. Porque são vocês que conhecem a área que vocês estão no meio, que vocês estão, o território que vocês vivem. O território não é apenas o resultado da superposição e um conjunto de sistemas que estão atrás, um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. Esse território que a gente estuda é o território que chama mais a população, onde vocês estão no meio que está interferindo em vocês. Isso é, uma identidade própria que só tem não tem cara. Não tem onde eu nasci. Não tem cara. Vocês também, a gente está, vocês acabam sendo diferentes. Nada também o sistema produtivo de vocês, nada aqui, por exemplo, é a capital do Bolinho, né, assim? Não, não tem, por exemplo, esses outros, só tem aqui, né? E aí, essas considerações que a gente faz. É a partir desse tipo de compartilhar diferentes indivíduos ou setores da sociedade, principalmente para mais dos processos, ou determinados processos, mas também desencadear, criar cenários e ações. Pode passar. E é uma voz do Plano Municipal de Saneamento, que a gente chama, essa voz, na verdade, pode ser um mecanismo. Quais são esses mecanismos? Né? Geralmente, um conselho. Para que assim foi feito um conselho? Esse conselho foi para justamente nos trazer até aqui, mas tratar também o que pode, o que não pode, quais as dificuldades, e como a gente vai chegar até onde ou alcançar essas metas. São as pessoas que conhecem, que estão em gestão. Mas, além disso, tem vocês. Isso faz parte de quê? Os debates e audiências públicas, das consultas públicas, conferências das cidades que vocês já tiveram. Participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da comunicação e elemento mais também tem avaliação. Então, veja que existem vários mecanismos para a gente criar um conselho. E as pessoas que estão, vocês já assinaram a lista que tem ali? Chegou, assinou, né? Isso é muito importante. Isso daí nós precisamos participar dessas ações. Pode passar. Somos parte do PMSB, né? Então, para isso, a gente vai buscar responder perguntas como está o problema do lixo. Alguém quer falar alguma coisa? Como é o lixo? E até comentei sobre corrupção, mas a gente estava na série. Agora eu quero saber ninguém acredita, né?
sabe, né? Que vem do site da segunda, quarta, sexta. É bem bacana, né? Só tem uma coisa que está errada aqui. Só para eu não sei se posso falar. Não pode. Essa galeria termina bem pertinho, né? Aí aquele micóbio, aquele gêmeo, ele sobe. Eu mesmo na rua que eu moro, o esgoto fica assim, pertinho, assim. Só que ali podia ser fazer um negócio para descer mais para baixo, sair eu acho ali um negócio ali que não deve ser. Porque fica bem pertinho das casas. Porque se fosse mais do jeito que a gente mora perto desse da casa de mora, só tem o que não é, ele come, seu filho e tem a mora na barreira, que antigamente o tempo passava, tinha valete que a água descia. Agora só com tudo que entupiu a água, ela não desce mais. Ela só vem para as casas da gente. Porque minha parede já caiu mesmo que eu tinha noção que eu escapei pela misericórdia. E qualquer coisa que eu tinha noção que eu precisava que fizesse, a valeta que bloqueava quando tinha essa taxa de corrente para baixo, ela não vai me ficar lá de baixo. Porque nem é que eu estou falando lá, no esgoto, fica perto das casas da gente. Aí eu faço uma coisa ali que eu não. Eu estou dizendo que porque uma galera, né? Mas você não pode falar. Coisa assim uma encanação mais tarde que esse era, aí passa um pouco, era melhor. Porque fica muito perto da rua. A qualidade é o perigo. Mas eu estou ali porque eu não estou comparando todo o campo. Pronto. Agora que a gente vai falar em famílias, mas, ó, vocês foram não falar, também que o prefeito vai pedir recurso nesse trabalho. Por isso que tem que falar. Esse não é só um programa da coisa, pode falar. Falando, Silvia. Que trabalhava com essa coisa de volta ela. E ela corre no meio da rua. Eu vou aí. Olha, eu esqueci de mencionar, mas não é só a gente que está aqui. A gente também tem uma equipe interna. Então, mesmo se vocês não falarem, mas a gente precisa acessar, estão lá, fotografia, registro, identificando, corais, tá certo? Não se preocupe em falar. De novo, pense pelo lado positivo. Se vocês não falarem do problema, fica difícil para a prefeitura também, sem a prefeitura não tem como usar o recurso. Se não tem problema, está esse recurso. Mas ela vai saber que o problema não está ali. Pode falar. Boa tarde. Pode falar um pouco para vocês. Já pedi ao secretário, ao prefeito mesmo, que a situação da rua do Dente. O seu mora lá. Já deve falar ao secretário sobre a situação do esgoto lá. Porque o esgoto lá cai na rua. Aí eu queria também que o Sérgio, que é o secretário, disse sobre lá também. Também passar para ver essa situação aqui faz tempo esse esgoto cai na rua. Eu não acho certo da minha secretaria, isso já tinha passado para ele. Entre outras coisas que tem. Feito água mesmo lá do Patrick, uma rua que tem a questão de que tem aqui, a rodagem, e a gente passa lá na frente das casas e vê o pessoal pegando uma de frente à casa. Sempre certo, eu já passei para ele, porque a gente foi passar água por trás das casas, a gente está nas caixas lá. Entre outras coisas que a gente tem feito já melhorar, né? Mas assim, sempre anos que a prefeitura que a prefeitura vai melhorar para vocês. Tem algumas coisas que a gente. Então, tem pouco tempo que a gente vem fazendo as coisas 6, 7 meses que a gente está. Mas assim, espero que ouvindo vocês também ajude a ouvir os pedidos da Viviana também, para que ela possa cuidar mais e
trabalhar para que vocês fiquem mais felizes. Obrigado. É isso mesmo. Aí agora a gente está buscando conhecer essa possível, né? Além que ela vai ter que buscar recursos. É isso que a gente quer. Pode falar, o senhor quer falar? Obrigado. Ao nome do senhor? A prefeitura faz o plano dela. Segunda, quarta, sexta, o caminhão passa. Porque após o caminhão passar, alguém chega lá e pronto. A rua. A prefeitura faz o trabalho certo, pega o serviço certo, mas o povo não colabora. Aqui vira um lugar bonito, só devia ajudar cada qual fazer a sua parte. Então, a parte dele, e o povo devia fazer a parte dela. Eu não me sei falando, cada qual vai na sua frente das finais, não joga o lixo na rua, depois que eu passo, devia botar o lixo na rua, isso que eu passo. Então, o problema é esse, o lixo na rua. Então, o problema é esse. A prefeitura vai na plateia, e o povo precisa jogar a plateia. Mas o povo precisa ajudar a necessidade. E melhorar. O povo deve melhorar. O senhor tem que falar alguma coisa? Até a que eu estava falando, né? Eu moro no centro de Paquevira, nossa Paquevira precisa. E a questão do lixo, eu acho que é uma questão de educação. A nossa comunidade, me desculpe, precisa ser educada. Como ela falava aqui, o carro passa muito cedo. O meu lixo, poxa, essa vez, o carro passou ontem. Como ele passa muito cedo, eu não joguei meu lixo, mas meu lixo está guardado em casa, para não passar amanhã. Colocar amanhã. Mas não, como todos já falaram aqui, o carro chega cedo. Aí depois que o carro vai trabalhando, todo mundo coloca na rua, coloca na porta do outro. Às vezes, né? Aconteceu casos aqui que essa pessoa pega esse lixo e joga na porta desse outro aqui. E uma coisa muito assim, que já nos preocupa bastante, é uma praça que está sendo feita, muito bonita, que vai ficar linda. Mas aquela praça está se tornando, como é que diz, um lixão. O carro passou, ninguém botou o lixo, depois que o carro vai embora, coloca-se ali o lixo. Ainda semana passada eu fiquei observando e conversei com alguém, minha gente. Será que isso vai continuar depois que essa praça estiver pronta? Tem lá mais áreas, tiraram uma caixa velha que estava lá, mas alguém vai lá e pedir o seu saco de lixo na árvore. Olha, a que vira é nossa, minha gente. Quem tem que cuidar, quem tem que zelar, somos nós. Não é de prefeito, não é de ninguém. Eu sempre disse isso, a que vira é nossa. O prefeito vem, vai embora, o deputado, o presidente, enfim, todo mundo. Ela é nossa, então cabe a cada um de nós errar a nossa Paquevira, porque seria um ponto de vista. Muito boa a colaboração de vocês. A gente renovava nosso esgoto, falamos sobre o lixo, a questão da necessidade de educação, mas tem que colocar no local certo, a gente tem horário, não é isso? Tem licença que não cobra. Perfeito. E a água? Como é que dá? Aqui no Instagram. Oh, como vocês são lindos! São muito lindos. Ok, olha só, eu sou de uma cidade pequena, bem pequena, menor que Beltrino, tá? E aí lá, cada um paga água, e a gente tem escassez porque é sertão, mas vocês têm muita água, né? E também pagar água paga. Olha só, isso é batata. Eu fui falar um pouquinho, a gente diz assim, se tem ou não tem água, eu não tenho quantidade de água. Mas em relação à qualidade da água, como é que é? É boa a água. A água é boa.
Isso que eu não pago, né? A comunidade toda aqui não paga água. Aí o que acontece? A nossa água é boa. Muito boa. Tanto é que tanta gente vem de deve ser funções, deve ser água. Agora ela é distribuída. Mas aqui dentro é uma área de muito poço. A maioria das casas aqui tem poço identificado. Na minha casa é poço, eu tenho uma racina na minha casa. Aí o que acontece? A água eu recebo, só um exemplo. A casa enche com a água da rua, aí vai, pega a minha madeira, seis vezes para a minha cacimba para entrar, que eu chego a casa dela. Aí eu tenho a água da eu estou passando por essa situação. Na minha casa não chega, porque eu amoro e essa prata. Aí eu deixava, se a gente pagasse, eu acho que eu tinha água, uma mudança. Uniforme, né? É bom, eles têm pagamento da luz? Tem. Na minha conta, tem uma caixa na minha mãe, mas eu não está Entendi. Pronto. Vocês estão dizendo que vai passar passageiros que estão aí. Eu moro lá perto da escola, lá debaixo da iluminação. Ok. Isso aí, isso aí é passar, vocês podem passar pelo coletivo. Pode passar. Bom, nós também utilizadas nas fazendas sem saber, né? Que foram utilizadas pelo prefeito. Envio de convites das lideranças, distribuição de cartazes, divulgação de cartas nas redes sociais, divulgação em rádio, divulgação direta, divulgação de som e grupos de WhatsApp. Deixa eu ver. Pode passar. Saneamento básico. Aí a gente chega a uma definição. Vocês sabem o que é saneamento básico? Quem vai falar? A Lula, né? Tá bom? Dolores? Sei, Dolores, pode falar. Não? Pronto. Saneamento básico, ele é um serviço, um conjunto de serviços que busca atender, o abastecimento de água, para simplificar, drenagem urbana e a drenagem das chuvas, cai nas nossas ruas, a asfaltamento sanitário, manejo de gestão, manejo de gestão do resíduos sólidos. Mas, trazendo ele sobre a perspectiva conceitual de acordo com a legislação, é um conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente. E um modo que possa prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população, a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. Porque, afinal de contas, saúde, a gente se sente tem energia, né? Consegue trabalhar bem, ter atividades que possam gerar renda para todos nós. Assim, aí, de novo, a gente tem esses itens passados, né? Drenagem das águas pluviais, água, abastecimento de água, esgoto, sanitário e específicos, que a gente já falou no lixo, né? Abastecimento de água potável. Primeiramente, o abastecimento deve vir de acordo com o que a legislação estabelece, através de uma portaria, da outra, e aí, lá, traça-se os que podem ter e não ter essa água, tá? E essa água tem odor, mau cheiro, a cor, color, caso, e também sabor. E às vezes o sabor é individual, ele é particular de cada um.
Às vezes a gente se acostuma até com aquele sabor, e as pessoas conseguem identificar se ela está boa ou não, já se acostuma com outros sabores de água. Não tem um pouquinho de particularidade. E aí, na portaria, ela diz o seguinte: ela tem um padrão para essa cor, então a gente faz a medição da água. E esse odor, que é um cheiro, assim, é perceptível logo quando a gente chega naquele ambiente, né? Onde tem aquela água. Então, conceitualmente, o abastecimento de água potável é um conjunto de serviços que requer infraestruturas e instalações operacionais, que é o que vocês não têm, que eu sei que vocês falaram ainda, e que vão desde a captação até as ligações prediais, e os seus instrumentos de medição. Para isso, a gente considera alguns aspectos, que são eles: cobertura do serviço, locais de cobertura para o rede, por exemplo. Nesse caso, vocês não têm rede, vocês têm água, não têm rede. É diferente, como o Dolores falou. Qualidade da água distribuída, sabor, cor, odor. Os problemas é nesse fornecimento. Caso eu acredito que por vocês não terem rede, que essa irregularidade da distribuição vai vir aqui também. Populações poucas unificadas, ligações clandestinas que vocês não têm. Mas vocês têm a questão de água, talvez não seja apresentada mais na qualidade, porque cada um tem o seu jeito de utilizar. Alternativas que não garantem a qualidade ou a qualidade, quando em algumas zonas rurais, vocês são privilegiados, não precisam mais existir um carro posto para vocês fazerem uso e a capacidade. Alguém faz a capacidade aqui? Não, né? Medição e cobrança que vocês não têm, quando existe um idioma que é uma coisa social, é uma coisa civil também, acho que é que você escrever. E aí, o IBGE, em 2022, fez um levantamento no município todo, tá? No município todo. E ganhou opinião e viu que 95% a 62% possuem rede geral, rede na rede de distribuição. Não se aplica aqui, que vocês já falaram que não se aplica. 2,62% é poço no assento. Já na Guará, somente 19,08% são atendidas por rede geral. Isso é uma baixa. Eu posso destacar isso aí. 47,93% são poços. Mais poços. Mas veja só. 95% de abastecimento de água por rede, quando a gente faz a média entre a urbana e a rural, vai muito. Essa 69, e você apenas da população do distrito por rede. Por isso que não tem essa função de dar a distribuição. Pode fazer. Isso é só para destacar para vocês. Existem dados já sobre isso. Abastecimento de água potável com as soluções. O que a gente pode fazer? Tem as soluções individuais, como, por exemplo, a captação direta de poços, que vocês realmente fazem uso. Mas sempre ouvir, vocês vão pesquisa. Captação de água das chuvas, vocês chegam a captar não de uma forma direta, mas acaba fazendo porque vocês têm as cacimbas, né? Eu até passei aqui para outros usos, mas querendo ou não é para água potável, não sei se vocês chegam a fazer as cacimbas, mas tem postos, não é isso? Tratamento domiciliar. Quem tem um filtro desse, privado? Quem tem? Dá uma segurança, né? Dá uma segurança. Bem, além disso, tem pessoas que usam hipoclorito de sódio. Algumas prefeituras têm até disponibilizam, talvez aqui também. Controle de qualidade da água, que ser mais uma forma mais geral, né? E tratamento de água de solar, que é os dessalinizadores. Chega essa necessidade em vocês, porque a gente já viu em outros eventos, sabe que tem uma região aqui mais alta que a água é salina. Mas aí acontece que vocês só acham assim, que o pessoal não tem essa necessidade de consumo dessa água. Mas tem regiões como o sertão mesmo, que é uma alternativa de salinização.
certo? É o quê? Fazer a migrada dos sais da água e depois fazer o uso delas, esses sais. Pode passar. O outro serviço que a gente já falou é o esgotamento sanitário. Eu já sei que é uma pessoa, se vocês quiserem falar um pouquinho mais ainda, é à vontade. O que acontece? O conceito de esgotamento sanitário é um serviço que envolve a coleta, tratamento, transporte e a destinação final correta dos esgotos sanitários. Desde a saída dos imóveis, ligações familiares, até a destinação final. Para que se recomenda, inclusive, se vocês conseguem ter soluções individuais, separar o esgoto que é sanitário e os outros usos de água da casa, por exemplo, a água que sai do chuveiro mesmo, das pias, só separar essas duas águas do vaso sanitário local. Ajudaria bastante também a você diminuir o volume de água gerada. Esse processo de esgotamento sanitário pode resultar na produção de água de recursos, zero separação melhor ainda, ou lançamento seguro dos serviços do meio ambiente. Quais são os aspectos que a gente deve, que tem eficácia essa relação, deve ser considerados a esse serviço? A cobertura do serviço público, vocês evidenciaram, não tem, a maioria tem fossa alimentar, né? Não é a fossa sépia mesmo, que é quase como um reservatório, no fundo, e aí a casa de filtro. É o que tem na cozinha, tem na bacia, que é a casa que meu pai mora, né? Tipo assim. Pronto. Agora, a relação do senhor, eu me viu que é porque esgotamento sanitário é serviço e também uma responsabilidade individual. E muitas vezes o que a gente notou é que as pessoas mesmo que fazem não têm um conhecimento técnico para melhorar essa condição ou explicar, olha, é melhor fazer dessa maneira. O custo anual não vai ser implantado. E aí acaba sendo uma redução do custo que não tem viabilidade nenhuma. Nada à frente de nós é um transtorno, como está acontecendo aí. Então, a cobertura de serviço, a qualidade do serviço, a frequência, o travamento, a vazamento, também para época. Eu sei que aqui não tem ética, porque a estação de tratamento disso, talvez vocês também vão ter essa ética. Poluição dos rios urbanos, que vocês já falam também, acaba que esse ponto vai chegando até lá. Problemas em transportamento de fossa, esgoto, a céu aberto, sabendo direto de rios e riachos. E a inexistência de banheiro. Todo mundo tem banheiro aqui? Até foi feira, então foi minha feira, a prefeitura não tem feira no banheiro. Tem algum agente de saúde aqui? Pronto. A gente vai dar para que falar com o senhor, né? Olha aí, está acontecendo de jeito, né, aqui. Pode passar, né? Olha, o que a gente fiz quando veio fazer essa estimativa é que na zona rural, a gente 81,2% é atendido por rede geral de esgoto, enquanto que aqui na zona rural, desculpa, corresponde só a 4,3%, é muito baixo. Estou destacando somente essa parte aí. É claro que tem fossa, por exemplo, urbana, 2,2%. Fossa certa, que é a correta, a mais correta possível, né? E já na zona rural, 13,9%. A gente faz a média entre a zona urbana e a zona rural, a gente tem aí, ó, cresce bastante, apenas 57,8% de geral de esgoto. Claro, ainda pode ser os dois, né? Pode ser um. E enquanto que a fossa de pimenta, a gente cai a 29% baixo esse uso. Aí, quando a gente chega na média, tem logicamente baixo, muito baixo, baixo da média nacional. Olha, então, o que vocês têm relatado, a Luísa acabou de
falou antes, todo mundo já sabe. A gente só vai precisar colocar no papel, buscar recursos da maneira mais legal e cada possível. Ano passado. Soluções alternativas, né? O que vocês podem fazer? Eu já falei, né, na separação, mas existe também a Associação de Consumidores de Valas de Alimentação. Primeiro tem uma caixa de gordura, né, que é justamente a água, seja na lavadora, lavar, seja na pia das pias. Aí tem também o vaso, tem a fossa séptica e depois tem o consumidor. Isso é uma iniciativa de separar os resíduos sólidos, ou seja, as fezes, e, por exemplo, a urina ou resíduos de pia, cavalos, etc. Pode usar. A bacia de eutroficação, eu acho que tem mais a ver com a realidade de vocês. Porque, olha só, o que é isso? Busca-se materiais alternativos para que possa acomodar os resíduos sólidos, as fezes, novamente, e os resíduos líquidos, eles possam ser, ou ficar disponíveis para as plantas. Nesse caso aqui, sugere-se, seja bananeiras. Então, a bananeira faz a absorção dessa água e come, certo? Então, não existe outra indicação aí. Ela vai, utiliza parte dessa água e transfere, leva para a atmosfera, ou seja, não vai ficar molhado o piso, certo? Então, melhora bastante a condição do ambiente. Além disso, pode ser utilizado materiais alternativos, como pneus, tá? Para colocar, separar, sem nenhum material com concreto ou ter um limite mais alto para isso. Pode minimizar. Outro serviço que a gente falou foi a drenagem e manejo das águas pluviais, água das chuvas. E consiste em quê? Qual é o conceito? O conceito aumenta ela tem as atividades de infraestrutura, então precisa dela para infraestrutura mínima, ou a necessária, que é recomendada. As instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, retenção para amortecimento de vazões cheias, tratamento de disposição final das águas pluviais ou de chuvas que são drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva dessas leis. Então, os aspectos que a gente deve considerar são cobertura de serviço, locais hídricos, sujeitos a alagamento, como foi mencionado aqui, e enxurradas. A qualidade também, existe a manutenção da infraestrutura e qualidade dos hídricos. A existência de áreas de risco, como infrações, enchentes, e, problemas em áreas rurais, que são os rompimentos de pontilhões, passagem molhada e impedimento de tráfego de pessoas. Ou seja, você tem uma passagem molhada, choveu, e transportou, você fica inviável para vocês se moverem para passar. Aí o que o IBGE falou sobre isso? Drenagem e manejo de águas pluviais fizeram uma separação entre pavimentação, calçada, poeira e bordo de lodo. Eles perceberam que 84,45% tem pavimentação, isso em geral. E calçada, 83,46%. Mas preste atenção, isso é apenas gasolina de banho. E a calçada, acha que o poeira e bordo também vai ser 69%. Outra vez. Por que isso? E consiste em quê? As construções, né? Dizendo que era 69% de poeiras. Aí a gente define na drenagem 2 tipos de serviços, que são voltados para microdrenagem e para drenagem. A microdrenagem, a gente tem, olha só, meio fio com as sachetas, são as laterais das calçadas, a gente tem a boca de lobo, galera de microdrenagem, poço de medida,
enfim, que você pode chegar a fazer também esse local. E a drenagem residencial. Também uma mulher isso, diga-se que se vocês tiverem casas afastadas, colocar também uma cobertura vegetativa, que ajuda também a absorver essa água e drenar melhor. Pode passar por lateral. Só que existe também a recomendação de sistemas de mata-drenagem. São aqueles fórmulas ou a parte mesmo, a área que é feita mais baixa da cidade, este permite que a água das chuvas chegue a regular e elas possam se acomodar, mas também ser transportadas para os rios. E, de novo, ser água de chuva, né? É para ser água de chuva. Então, na realidade, aproveitar a própria hidrografia do local para poder fazer esse transporte de água ou fazer essa rede e confiá-lo através do concreto. E agora, definitivamente, é um serviço que a gente vai estabelecer aqui. Um conceito de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é a coleta, a avaliação manual, exata, a série de conservação urbana, transporte, destinação final, ambientalmente adequada. Os resíduos sólidos domiciliares, os resíduos de limpeza urbana. A poda das árvores na cidade faz parte do serviço de limpeza urbana. Quais são os aspectos que a gente tem que considerar? Vamos lá. Cobertura de serviço, locais sem coletas, avaliação, é isso que as engenheiras estão fazendo lá, buscando se teria isso. Local de destinação final dos resíduos coletados. Vazadouros da célula aberta, aterro sanitário. Problemas. Ou que acontece muito nas coisas, por exemplo. Eu trabalhei muito tempo numa cidade chamada Mossoró. É a segunda maior cidade do distrito. Lá passava o rio Apombinha, um dos maiores rios do estado, inteiramente do estado. Ele vai desaguar lá, ele é grande, nossa, tem um diâmetro bem grande mesmo. Tem as pontes que passam sobre ele, bem no centro. Quando você olha para baixo, só tem essa situação. O rio aumentou, aí no chão, lá, ou qualquer outra coisa que tenha. E assim, quem é prejudicado é a população que mora no entorno. Sempre tem essa população, que é a população inteira que me chama. E ela afeta diretamente na sua saúde. Esse é o exemplo. Aqui não é isso. Mas quais são os outros problemas? Desculpa, iniciativas de relevância, aproveitamento, compostagem, coleta seletiva, existem catadores. Por acaso que tem catadores? Sabe dizer se tem catadores aqui? Tem reciclagem. Reciclador, né? Na verdade, que agora mudou, né? Eu não sei. Mas realmente é reciclador, o conceito agora. Eu acho importante também a gente mudar esse conceito. Estou passando. E que o IBGE disse, né? Sobre rural, isso. 90, mais de 95% na zona urbana deixam coleta de domicílio por limpeza. Já rural, a gente tem 94% das pessoas afirmaram que esse lixo ele é queimado na própria propriedade. Esse esquema, lixo, aqui, vocês têm nela. Aí, na média geral, cai muito. Porque somente, assim, ó, transição rural não é atendida, segundo o IBGE, tá? Segundo o IBGE. Somente 36,04% faz parte do quê? Daquele lixo é coletado em domicílio e levado para o serviço de limpeza. Enquanto que 60% das 65% da zona rural é queimado.
regular e seguro, sendo necessário recorrer às funções inadequadas, como, por exemplo, acima de bolsas regidos, armazenamento de álcool em tambores, latões, envasados e emergenciais para como garantir abastecimento de água adequado em áreas rurais e comunidades vulneráveis. Primeira pergunta. Implantar sistemas simplificados de abastecimento. Preste atenção, e implantar sistemas simplificados de abastecimento em regiões adensadas ou soluções alternativas adequadas a localidades dispersas, como cisternas domiciliares, cisternas escolares ou comunitárias, postos artesianos e semi-artesianos. B. Ampliar o sistema de abastecimento de água de rede para atender a essas localidades. C. Fornecer água potável em grandes volumes. E D. Limitar a cobertura apenas para os áreas urbanas. Qual a alternativa correta? A, B, C ou D? Chocolate, viu? Exato. Ok. Acho que quem falou? Pode ser. Limitar a cobertura apenas às áreas urbanas, ou seja, elas não têm direito. Vamos pensar aqui, Júlia, da letra A, implantar sistemas simplificados de abastecimento em regiões adensadas, as condições adequadas para as espécies. Parece bom, né, professor? Porque criar um sistema de abastecimento de água na sede para criar essas localidades. Só essas localidades, ampliar ou geral. Mas tem a questão aí, regiões adensadas. Professor? Regiões adensadas, as soluções alternativas para localidade de espécies. Esse sistema que parece bom, mas implantar sistemas simplificados e abastecimento em regiões adensadas. E ampliar o sistema de abastecimento de água da sede para atender as localidades. Quem ficar, levanta a mão. Ninguém falar não. E a B, que levanta a mão. Você agora professor, a B, está certo, tem certeza? Veja que poderia ser a atenção né? Mas regiões avançadas são muito próximas. Né? Tem que estar legal, ela estava uma confusãozinha, né? Então, quem respondeu a B? Eita, a B que a B, né? A B que acertou. A B, né? Quem resolveu B? Todo mundo agora. Regiões adensadas, mas a verdade, essa é a explicação, tá certo? Apesar de estarem exatamente próximo, ficar você precisaria ampliar a regra, sim. Preciso que você me diga. Mas ainda bem, essa só para a gente conversar, tá certo? Aí,
Fácil, vocês conseguem simplificar? As mulheres são mais simplificadas. Vamos lá. Problema, falta de conectividade do fornecimento de água. Olha assim, quando tem falta de água, a primeira coisa que a gente faz é pegar o balde para a nossa água. É assim? Essa imagem que vai sair. Qual é a definição dessa imagem? Fornecimento de água realizado de forma irregular, afetando o abastecimento contínuo às domicílios. Como resolver o problema da falta da continuidade do fornecimento de água? Investir em sistemas de reservação que garantam a continuidade do fornecimento, mesmo durante os dias e horários de maior consumo de água. B. Aumentar o uso de garrafas públicas como principal de abastecimento da saída do fornecimento. C. Implantar o racionamento de água de forma periódica para controlar o fornecimento. D. Investir na modernização da rede de distribuição, utilizando tecnologia para identificar e corrigir rapidamente as falhas da infraestrutura. A, B, C ou D. Legal. Investir em sistema de reservação. Acho que você está. Vamos lá. Quando eu digo A, parece correto para reservatório. Parece correto. Mas veja só, vamos pensar. Porque vocês não têm uma ação de rede, mas vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma rede, e aí eu sei chegou no racionamento. Não vai ter água todos os dias. Se eu faço, compro meu reservatório de maior princípio. E eu vou pego essa água, e ao invés de eu diminuir o meu uso, eu vou em reserva para continuar com o meu uso e estar passando meu uso. Isso não parece legal, né? Porque está voltando para todo mundo, é quase como se vocês estivessem ficando do vizinho, tá certo? Então, a gente pode fazer isso. A gente tem que pensar também sobre o todo. Então, sobre o todo, mais interessante você ter o pensamento do dever com a empresa gestora, deve investir na modernização da rede de distribuição. Utilizar a tecnologia para identificar a material da rede de distribuição. Aparecer ser mais correto. É muito bom, não dou é bom. Tem vários. Quando tem a questão de ordem, certo? Vai ver também. E falou dele? Falou dele? É oral, falou dele. Pode passar aí. Vamos para o término. Vamos para a lugar. Absolutamente sanitário. Pronto. Você precisava falar também. E a igreja parece um pouco mais simples, vocês vivenciam mais. Querendo ou não, abastecimento sempre tem medo. Aí acaba. Vamos lá. Porque nós vamos a criação de um pouco simples. Aí a gente pode achar. A descrição dessa imagem. A falta ou ineficiência na coleta do tratamento de esgoto, o lançamento direto de esgoto em corpos rios, lagoa, riachos. O que fazer para evitar a contaminação de corpos pelo esgoto? O que a gente pode fazer? Despejar o esgoto em tecnologias rios. B. Implantar um sistema de tratamento sanitário. Soluções coletivas ou individuais para a coleta de extensão de resíduos de modo a reduzir os impactos ambientais. E quando isso é, aí, esse tipo de subidor e tem canal com água sanitária despejar em rios para que os micro-organismos bactérias estou contratando. Vai fazer outra pergunta. Então, de parabéns. Passa aí. Vamos para o seguinte problema. Essa combinação aberta
propiciando a pragas, aves, insetos, vetores, doenças. Pessoal, podem ver aí, crianças, aí, acontece a descrição. Quando o esgoto não é deixado corretamente, ele pode propiciar a proliferação desses animais. Como evitar a proliferação de vetores contra a céu aberto? A. Realizar a coleta, condução e destinação correta de efluente, evitando a sua exposição a céu aberto, principalmente próximo dos residências. B. A aplicação de venenos nos locais que estão envolvendo a qualificação. C. Criação de sacos e gás para que possam se alimentar das baratas e certificados. E D. Vedar as frestas para as pautas da defesa, para evitar que esses animais vetores doenças. Como vocês são inteligentes, né? Olha só. Muito bem, Benita. Pode passar para uma conferência. Acho que vai ser gestionamento. Vai passar. Aí, drenagem do peixe de águas fluviais urbanas. Super essa imagem aí, né? São problemas de enchente e alagamentos, como vocês podem ver. São frequentes. Não sei se vocês chegaram para isso. Em 2022, eu compartilhado uma foto de lá para Tupi, chegou a se romper, né? As pessoas sabem por isso, né? De viver. Mas, isso é recorrente, principalmente no centro urbano maiores. As enchentes permanentes recorrentes afetam o comércio, a saúde pública e a infraestrutura urbana, evidenciando a necessidade de soluções sustentáveis e drenagem. Pergunta: como resolver os problemas de enchentes e alagamentos frequentes na cidade? Alternativa A, finalizar todo o córrego, sem prever sistema de limpeza. Alternativa B, implantar jardins de chuva, bacias de detenção e pavimentos permeáveis. C, aumentar as indústrias com bombas de recalque sem migrar o lixo. D, cercar os pontos para evitar acesso de pessoas. Sem migrar o lixo, pessoal, o lixo é ruim, é o esgoto. Eu vou externo, as abelhas, implantar de chuva, eu sabia que você tinha certeza. Olha, implantar jardins de chuva, bacias de detenção e pavimentos permeáveis. Porque eu saí para saber, analisar todo o código para progresso do defeito. Quando eu fazer isso, analisar todo o código concreto sem prever limpeza. Não pode, acho que tem que prever esse tipo de limpeza. C, aumentar a vazão dos rios com bombas de recado sem migrar o lixo. A gente não pode, porque a gente pode ter lixo lá. A D, cercar os córregos fluviais para evitar as certas pessoas. Também não, né? Se não é um que escorrega. Então, escorrega só beleza. Né? A B, esses jardins de chuva, assim, que é a gente captar essas águas da chuva, sério. E essas águas de detenção são das bacias de chuva, mais baixas que as cidades. E realmente a gente sabe que a água vai ser aplicada lá. Seres humanos, a gente faz a consideração na região também. Permeável significa o seguinte: não é isso aqui, ó. E a água ela vai poder infiltrar, certo? Como, por exemplo, o jardim, ou jardins também, ou gramas. Gramas permitem que a água infiltre no solo. E aí não acumula sobre esse solo. Aí acaba que pode ser para a gente ter águas fluviais. Letra B. Aí, pode terminar também. Obstruções de córregos em vias por lixo. Vocês estão vendo aí? Aqui você não tem isso, né? Ou tem? Não, assim,
Pois é. Pode ser mais. Descrição. Pensar que quer falar no mesmo que acaba com provocando ilusoriamente. É a gravidez X, por exemplo. Aí pergunta, o que pode ser feito para evitar a obstrução de fórmulas e os movimentos? Vamos ver se vocês respondem mesmo. Vou dar indicação nada. Vamos lá, tá? Vamos lá. Poderia colocar com placas de pedra, fazer uma placa em cima e virar outra. Negócio de lixo e floresta. B. Não é? Falei D. B? Pronto, B, né? Tá certo. B, nós terminar o lixo de transporte. C, aplicar multa para quem joga o lixo no local. D, instalar barreiras, pré-intervenção, sistema de fornecimento de vai acompanhar esse reconhecimento partidas. D, chocolate. Está ganhando todos. Pronto. Pronto. Para distribuir. Agora, quem não recebeu? Quem não recebeu? Quem recebeu? Quem recebeu? Agora, como é só recebeu? Ele não recebeu. Ele escolheu. Não. Ela também não. Então, pessoal, esses jovens, mas ela tem que ser vivenciada, certo? Na prática. A gente tem que trazer essas perguntas para vocês. O diretório também não recebeu. Eu acho que é isso, né? Eu já acertei, né? Eu acho que a gente e é só que 5 pessoas me respondem aqui no questionário que fica ali na frente, que era para aplicar para vocês, e de um modo geral, agradecer a participação de vocês, você que é difícil na nossa casa, se não for para vir para cá, receber um monte de informações. Eu agradeço por vocês estarem aqui, mas eu sei que também vocês sabem que vocês podem conhecer. E a gente vai ter alguns encontros desses. Eu espero contar com vocês. E eu estarei ainda com vocês, provavelmente com mais um ano. E também espero entregar o resultado para vocês, tá bom? Muito obrigada. Você encerra a gravação e a gente separa mais pessoas para responderem umas perguntas que ele vai fazer para vocês, certo? E pode me